O Bem-Estar continua na internet para falar hoje sobre dor nas costas. Como a gente viu no nosso site, 94% dos nossos internautas disseram que tem dor nas costas, mas dá para evitar, dá para tratar. E para responder as perguntas que vocês enviaram para a gente recebe aqui agora o neurocirurgião especialista em coluna, Adriano Scaff. Tudo bom? Bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Bom dia. E o fisioterapeuta Helder Montenegro. Tudo bom, Helder? Bem-vindo. Tudo Prazer. bom? Bom, a gente recebeu várias perguntas de pessoas que trabalham em posições ruins e acabam sentindo dores. No caso da Jenny, ela fez uma pergunta que muitas outras mulheres fizeram. Ela é manicure, sofre muito com as costas. Pergunta o que fazer ao longo do dia para evitar isso. É difícil, né? O que a gente mais tem orientado é a prática da atividade física. Se ela fizer, mesmo sendo uma profissão, a postura ela é ingrata, né? Para quem é manicure, é aquela postura da vírgula que nós falamos anteriormente, de se curvar, de quem é igual quem está no computador e tal. Enfim, mesmo ela com essa má postura, mas ela com uma boa estrutura muscular, é possível ela se prevenir, é possível ela trabalhar sem dor. E se ela fizer uma consulta com um médico, com um fisioterapeuta e fizer um trabalho em ergonomia aonde ela trabalha, ela tem tudo para resolver esse problema. Importante a gente frisar também, porque hoje em dia nós temos que trabalhar. Então o paciente chega no consultório e o que ele fala para a gente? Doutor, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para me cuidar. Né? Então isso é muito frequente. Eu trabalho e eu não tenho como deixar o meu trabalho, porque o corpo ele não quer saber se você trabalha no computador, se você trabalha em pé, se você é manicure. Né? Então o fortalecimento dessa musculatura é muito importante. Quando ela trabalha com manicure, ela estimula muito a região cervical. Então o músculo trapézio, esse músculo que fica aqui, ele começa a ficar mais duro, ele começa a queimar. E se eu fortalecer esse músculo, que é o que o Helder falou, eu vou dar a esse músculo uma chance de ficar mais propenso a suportar essas situações de estresse. Então, dessa forma, o que eu oriento especificamente para ela? Primeiro, faça uma avaliação médica, vê se realmente é isso que está acontecendo. Né? Faça um exercício físico e faça uma correção postural. É comum a pessoa às vezes se acostumar com a dor? Por exemplo, eu sou manicure, eu sinto dor, chego em casa, tomo um remédio e acabou. Exatamente. E aí mora o problema, porque você vai cronificar a dor. Frequentemente a gente recebe no consultório o paciente, doutor, eu tomei um remédio, aí depois esse remédio não melhorou muito, aí eu comecei a tomar mais doses desse remédio, aumentei a dose, aí eu tomei um remédio que o vizinho me passou, ele tem uma comadre, um compadre lá longe que tem uma fórmula que ele tomou. E o que nós estamos fazendo? Se essa dor está persistindo, o organismo está conversando com a gente. Olha, não está legal, eu preciso fazer alguma coisa para ver o que está acontecendo comigo. Então procure essa avaliação. Você não pode cronificar essa dor, a dor vai ficando resistente ao remédio. E aí mora o problema. O que acontece, isso aí, Adriana, que você colocou, é muito importante. A medicina, eu estava falando isso com o Adriano, eu disse, olha, Adriano, se tu faz esse trabalho, né, com calma, que você tem, a paciência que você tem em tua voz com os teus pacientes, parabéns. Porque os pacientes chegam para nós e falam isso aí, desse costume da dor, e aí o sujeito vem, entra aqui e sai aqui, e nós não alertamos. Eu estou falando nós de um modo geral. Então, a psicologia no atendimento, e você falar para ele que existe como a gente romper essa sequência de dor e que a sequência dessa dor vai levar a dor crônica, a desgaste articular, incapacidade do trabalho, de lazer e tal. E não é que você está assustando, essa é a realidade, mas o profissional entrou aqui, saiu aqui, tem tratamento, vai fazer uma fisioterapia, aí não vai, o sujeito não vai acreditar. Então a psicologia no atendimento é muito importante. A Angélica diz o seguinte, ela tem um desvio na coluna desde os 10 anos de idade, fez tratamento com coletes e medicamentos, mas agora, depois de 15 anos, a dor voltou. Ela pergunta o que fazer e comenta aqui que alguns meses atrás ela começou a fazer zumba, dançar zumba, e parou. Pergunta, de repente a atividade física pode ter trazido essa dor de volta? Olha, isso é difícil a gente falar apenas com uma conversa, com uma informação curta como essa, né? Ela tem que fazer uma avaliação, provavelmente se trata de uma doença chamada escoliose,
né? E que precisa ser feita várias avaliações nesse sentido. Muitas vezes os exercícios feitos de forma errada ou feitas também de forma certa não se adaptam a todo o paciente. Né? Então hoje a avaliação para ver que tipo de exercício é importante para esse paciente, que tipo de exercício que ele vai se dar bem, é muito importante. Né? Eu arriscaria aí, Adriano, a dizer que essa paciente, ela começa a história dela com a escoliose, né? A escoliose, ela não vai significar que todo paciente com escoliose tem dor. Pelo contrário, não tem. Aí ela foi fazer zumba, foi fazer alguma coisa, ela tem alguma discopatia ou ela tem alguma lesão na coluna além da escoliose. Então, existe um problema aí, e problema esse que foi exacerbado pela dança. Né? E nós temos que ver também se ela não está estimulando um músculo que até então não era estimulado, né? E começou a gerar essa dor. Muitas vezes você tem apenas a escoliose, que nós falamos. Hoje a gente não trata a ressonância, nós não tratamos o raio-x ou a tomografia. Eles são exames que vão complementar o nosso diagnóstico. Então examina-se o paciente e suspeita, olha, provavelmente ele tenha isso. Esses exames vão nos ajudar. Então não é tratar a hérnia, não é tratar a escoliose. A gente tem que ver que fator específico está gerando. É a ativação de músculos que até então não eram usados e agora estão doloridos porque eles estavam fracos. É às vezes uma hérnia de disco que ela tem, além da escoliose, como o Helder falou. Então isso tudo é importante a gente saber. E tem mais um fator importante que a gente acabou no programa não comentando, que é importante, é uma avaliação se esse paciente, não no caso dela que está dançando zumba, mas muitas dores crônicas são também relacionadas a problemas cerebrais emocionais. Por exemplo, se um paciente é muito estressado, se esse paciente é depressivo, se ele é um paciente muito ansioso, se ele é muito agitado, eu posso fazer o tratamento que for, eu posso corrigir a musculatura, eu posso fazer uma cirurgia da hérnia, um bloqueio ou uma radiofrequência, qualquer tratamento menos invasivo, que muitas vezes ele não tem um bom resultado se ele não for tratado de uma forma global. Tratar a parte de recepção da dor, que é o cérebro, porque a dor ela vem da região inicialmente da coluna, passa pelos nervos, medula e chega até o cérebro. Qualquer alteração nessa região pode gerar dor. Então muitas vezes a dor ela já está, entre aspas, enraizada no cérebro. O cérebro já está acostumado. Eu preciso destreinar esse cérebro a receber dor. Adriana, quando nós conversamos sobre isso, nós falamos do subgrupo. Com você, eu falei demais sobre subgrupo. Esse trabalho que o Adriano está falando, nos subgrupos, são as bandeiras amarelas, as bandeiras de atenção. Então, são pessoas que têm problema de ATM, psicológico, têm depressão, têm problemas viscerais. Então, são problemas secundários à coluna propriamente dita. E nós precisamos do auxílio desses profissionais. E se esse profissional não entrar, ou médico, ou psicólogo, ou psiquiatra e tal, nós vamos nadar e morrer no seco. Nós não vamos resolver. Vou encerrar então com a pergunta da Mari. Ela diz o seguinte: pode pedir para alguém pisar nas costas? Ela diz que conhece pessoas que sentem dor nas costas e só alivia depois de um peso, fazer aquele crack. Isso é bom? Quais os riscos? O risco existe, né? Não são tão grandes. Eu costumo dizer que deveria ser grande. E é bom que o estralo arrebentasse com um paciente, porque aí não seria qualquer um que ia se submeter, porque isso tem uma ciência, isso tem uma sequência, tem uma direção da articulação, um posicionamento, tudo faz sentido. E principalmente os sinais dele, que doença ele tem, será que ela pode realmente fazer esse estalo? Do subgrupo só pode quem tem dor há menos de 15 dias, e que essa dor seja localizada e que ele tenha um bom movimento do quadril. Então, você encontrar a pessoa que só tem dor há 15 dias e que essa dor seja ali localizada, é raro. É raro. Então, estão estralando aí, tá botando os pés por cima ali, bota no outro dia tá com dor. Porque não acertou, não foi no profissional que colocou
aqueles sinais, aqueles sintomas no grupo certo de tratamento. Do ponto de vista médico, nós não indicamos que uma pessoa pise em cima da outra. Na coluna nós temos várias estruturas importantes. Nós temos medula, nós temos nervos e nós temos discos. Recentemente eu atendi um colega anestesista, olha só, um médico que pedia para a esposa subir em cima dele que ele tinha alívio, que é o que você acabou de me passar. Ele piorou a dor e até agora, na verdade, ele tinha uma dor provavelmente ou da junta da coluna ou da parte muscular, que a hora que você faz aquela, entre aspas, massagem mais intensa, alivia o músculo. Até então, teoricamente, seria um problema mais simples. Ele gerou uma hérnia de disco nesse paciente e agora a situação dele está mais complicada. Então, a gente, em forma geral, na população, nós não indicamos que se pise em cima e faça nada disso. Tem várias técnicas fisioterápicas, que o Alder está aqui, técnicas médicas e todas associadas que vão direcionar esse paciente a uma melhora. Até então, o que ele está fazendo? Ele está, não é uma automedicação porque ele não toma nada, mas ele está tentando um método caseiro de melhorar, e se isso está prolongando, ele tem que procurar uma avaliação médica. Então, não façam isso em casa. Não façam isso em Não casa. façam. Legal. Obrigada, Helder. Obrigada, Adriano, pela participação. Obrigado. E obrigada a vocês que enviaram perguntas. Se vocês ainda têm dúvidas, querem rever o programa de hoje, as dicas de exercícios e muitas outras, tá tudo no nosso site, g1.com.br/bem-estar.